Olá pessoal, meu nome é Anderson Queiroz, sou delegado de polícia, sou palestrante, sou professor da Escola Superior de Polícia no estado do Tocantins, onde ministro aulas para os nossos policiais. Estou falando da cidade de Palmas e hoje nós iniciamos a nossa quarta aula do projeto para o concurso da Secretaria de Educação do município de Palmas. Então é a aula final desse projeto. Eu te convido a seguir esse canal e acionar o sininho. Toda vez que eu postar um novo vídeo, você será notificado. E essa aula é o fim de um projeto. Outros projetos já estão em desenvolvimento, sobretudo acerca de carreiras policiais. Então, muito brevemente eu iniciarei outras postagens. Eu terei outros vídeos aqui no canal voltado para a área de concursos policiais. Eu quero te falar também que o material que eu uso para essa aula, eu estou disponibilizando na descrição desse vídeo. Então, minha sugestão é que você acesse esse material para que você acompanhe de uma forma mais profunda, para que você possa fazer anotações, porque são muitas informações e muitos detalhes que eles demandam essa atenção e eles exigem essas anotações para que depois vocês possam fazer revisão daquilo que estudamos. Então, hoje nós vamos tratar dos artigos 21 ao artigo 67. Então, convido para essa jornada. Se você, no meio do caminho aí desse vídeo, você estiver gostando, eu te peço também para que você dê um like, para que esse vídeo possa ser distribuído, chegue a outras pessoas que possam se beneficiar também com esse tipo de saber, com esse tipo de conhecimento. Vamos lá? O artigo 21, ele vai dispor sobre a composição da educação escolar. A educação escolar, ela possui dois níveis, educação básica e ensino superior. No entanto, a educação básica, ela, por sua vez, apresenta três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, ela tem dois períodos. O primeiro da creche, de 0 a 3 anos, que não é obrigatório, e o segundo da pré-escola, 4 e 5 anos. O segundo momento, ou período da etapa da educação básica, é o ensino fundamental, que corresponde ao primeiro ano até o 9º ano. Crianças entre 6 e a adolescência ali já com os 14 anos. O ensino médio, por sua vez, 3 anos. Adolescentes de 15 aos 17 anos. Essa é a composição da educação escolar de acordo com o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades. Então, o artigo 22, ele já apresenta quais são as finalidades da educação básica. E a rola. Primeiro, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, veja, qual a finalidade da educação básica? Primeiro, desenvolver o educando. Segundo, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Terceiro, fornecer ao educando meios para progredir no trabalho, ou seja, conhecimentos mínimos para que ele possa desenvolver um trabalho, e conhecimentos mínimos também para que ele possa progredir em estudos posteriores. Então, as finalidades da educação básica estão arroladas no artigo 22. O artigo 23, ele vai falar acerca da forma como a organização da educação básica ocorre. Vamos fazer uma leitura. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
Então veja que a legislação ela não fecha em um único modelo de organização da educação básica. Ela propõe vários modelos e que o administrador, aquele que vai conduzir o sistema de ensino dentro de uma gestão democrática, ele possa escolher aquele que melhor se adapta. Como a própria lei diz, aquele que vai levar ao interesse do processo de aprendizado recomendado. Então, o artigo 23, o que é importante destacarmos dele são as diversas formas da organização dos períodos dentro da educação básica. O parágrafo único do artigo 22, ele vai apresentar os objetivos, princípios da educação básica, sendo eles a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput deste artigo. Então, como objetivos princípios, nós temos dois: a alfabetização plena e a formação de leitores. E esses objetivos, eles visam a quê? Ao alcance das finalidades dispostas no artigo 22, em seu caput. Voltando nas finalidades, desenvolver o educando é a primeira, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, a segunda, e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Tá certo? Então nós vamos ter esses 4 elementos como finalidades. E abaixo eu apresento um quadro básico apresentando o resumo dessas finalidades. E agora eu peço muita atenção nessa questão 1 para que a gente possa ver os elementos, como eles se apresentam e como é importante que nós conheçamos os conceitos aplicados. Veja, de acordo com o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, marque a alternativa correta sobre as finalidades da educação básica. Então, primeira coisa, nós sabemos que as finalidades estão lá no caput do 22. Tá bom? Alternativa A. Com exclusividade, o desenvolvimento intelectual do educando. Quando ele fala com exclusividade e o desenvolvimento intelectual do educando, fica parecendo que só há uma finalidade no caput do artigo 22. Quando, na verdade, nós sabemos que são mais de uma. Veja, as finalidades são de desenvolver o educando, de assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, de fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e para progredir em estudos posteriores. Então, nós temos aí 4 finalidades, tá bom? B. Com exclusividade, assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e a formação de leitores. Veja, a alternativa B, ela traz o mesmo equívoco da alternativa A quando ela fala com exclusividade. É, de fato, a formação comum indispensável para o exercício da cidadania uma das finalidades dispostas no artigo 22. No entanto, não é com exclusividade. Está equivocado. Outro erro da questão. Falar que a formação de leitores é uma das finalidades. Quando, na verdade, a formação de leitores é um dos objetivos princípios disposto no parágrafo único do artigo 22. Logo, errada essa alternativa. C. Fornecer-lhe meios para progredir no trabalho, beleza, essa daí é uma das finalidades, e em estudos posteriores também, além da alfabetização plena. Vejam, quando ele lança a alfabetização plena, já estamos falando do parágrafo único dos objetivos princípios. Um dos objetivos princípios é a alfabetização plena, além da formação de leitores. Então, a alternativa C também está equivocada. D. A alfabetização plena e a formação de leitores são finalidades princípias a serem desenvolvidas na educação básica.
Veja, a alternativa ela está pedindo as finalidades do artigo 22. A alternativa D, ela está nos apresentando os objetivos precípios do parágrafo único do artigo 22. Então está errada. A educação básica tem como finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então a alternativa correta é a alternativa E. Por quê? Porque ela se adequa ao caput do artigo 22. Tranquilo? Vamos adiante. E adiante eu apresento uma nota falando que a alternativa A ela se adequa totalmente ao artigo 22, seu caput da Lei de Diretrizes e Bases. O artigo 23 irá tratar das formas como a educação básica ela pode se organizar. Vocês podem ver que o legislador ele deixou essa liberdade de várias formas de organização, de várias possibilidades de organização. Vejam o texto da lei. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, poderá organizar-se em períodos semestrais, ou seja, séries, semestres, em ciclos, em alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. O parágrafo 1º ele diz o seguinte: a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país. Veja, a possibilidade de reclassificação do aluno após uma transferência. Então esse dado ele é muito importante. As escolas podem submeter os seus alunos em transferências a avaliações e a possibilidade de reclassificar esse aluno que num dado momento ele estava num período, ou num ciclo, ou numa série, e na nova escola, ou ele ascender, ou ele também progredir. Seja nos estabelecimentos mesmo nacionais, seja do exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, aquelas que são gerais, nacionais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto na lei. Olha que interessante, pessoal. Nós trabalhamos anteriormente os sistemas de ensino. Nós temos o sistema de ensino que é o federal, o sistema de ensino estadual e o sistema de ensino municipal. O que o parágrafo 2º está dizendo? Sobre a possibilidade de os sistemas adequarem o seu calendário. Então, o calendário ele pode ser adequado. Aquelas localidades onde o que impera são as plantações agrícolas, imagine situações econômicas que dependem de uma mobilidade, situações climáticas, enfim, a possibilidade dessa adequação do calendário. Então não é porque na maioria dos locais nós temos as férias nos meses de julho e de dezembro que necessariamente todo o país tem que ser assim. Então existe a possibilidade de adequar esse calendário. No entanto, olha o que a lei fala. Não pode haver uma redução das horas letivas previstas nessa legislação que nós viremos adiante. Então é isso que o parágrafo 2º ele vai trazer. Ok? Vamos adiante. Então partimos para a questão de número 2. De acordo com o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, marca a alternativa incorreta. Então a primeira coisa que a gente precisa considerar é aqui, ó, que o nosso objetivo é para marcar a alternativa incorreta, tá certo? Incorreta. Sobre a organização da educação básica. A educação básica pode ser organizada em ciclos desde que isso seja recomendado pelo interesse do processo de aprendizagem. Então veja, essa alternativa A ela está em consonância com o artigo 23, ela não está completa.
porque o artigo 23, ele traz outras alternativas de organização, mas isso não significa que essa daí esteja incorreta, então ela está correta. B. Considerando que a LDB institui normas gerais para todos os entes federados, é acertada a existência de um calendário escolar único para todas as escolas do país, independentemente das peculiaridades regionais, em respeito ao Pacto Federativo. O que vocês acham dessa questão? Ela está errada. Nós falamos do parágrafo 2º, tá? O parágrafo 2º, ele dispõe sobre a possibilidade da adequação do calendário. Então, a União, ela não impõe um calendário a ser aplicado a todas as escolas do Brasil. A possibilidade de que o calendário seja adequado e o que a própria legislação fala, que é muito importante, que a gente não pode esquecer. Ela fala que o que não pode haver é a redução das horas letivas. Ok? Então, a B está incorreta. C. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, com base na idade e na competência dos alunos, sempre que o interesse do processo assim o recomendar. Então, a C, ela é similar à alternativa A. Ela não apresenta todas as formas de organizações do artigo 23, no entanto, não podemos dizer que está errada, porque uma parte da forma de organização foi apresentada na questão. Então, a questão está correta. D. A educação básica pode ser organizada em séries anuais, períodos semestrais ou por forma diversa, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Também está correta esta questão. Da mesma forma, ela não apresenta todas aquelas formas de organização do artigo 23, mas elementos dela estão corretos, podemos considerá-los como corretos. O número de horas letivas previstas na LDB não pode ser reduzido, mesmo que o calendário escolar seja adequado às peculiaridades locais. Então, nós batemos nisso quando nós falamos da alternativa B, que existe a possibilidade, sim, de uma adequação do calendário, no entanto, a quantidade de horas letivas, elas não podem ser alteradas, elas têm que ser respeitadas. Tranquilo? Adiante, eu apresento uma nota esclarecendo por qual motivo a B é a incorreta. O artigo 24, ele é um artigo extenso, então nós vamos apresentar aqui os elementos mais importantes acerca desse artigo. Primeira coisa, ele vai falar sobre educação básica nos níveis fundamental e médio, será organizado de acordo com as seguintes regras comuns. Uma das questões mais importantes do artigo 24 é seu inciso 1º, que diz o seguinte: lembre-se, estamos falando de ensino fundamental e ensino médio. Quais são as regras comuns a serem adotadas em relação a esses dois níveis aí? Primeiro, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar. Então, veja que a expressão não é 200 dias letivos, é 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, quando houver aqueles períodos que não são manifestamente de aulas, só para provas, esses períodos eles deverão ser excluídos, porque a lei ela é bem clara nesse sentido. 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. No 5, ele fala o seguinte: sobre a verificação do rendimento escolar. Observará os seguintes critérios. Primeiro, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, quando a gente fala de rendimento escolar, da mesma forma como a lei
ela vai falar lá da organização do sistema educacional, das várias possibilidades de organizar por períodos, por semestres, por ciclos. A lei também abre um leque para a possibilidade de verificação de rendimento escolar dos alunos. Então, a primeira é essa, da avaliação contínua e cumulativa do desempenho. A B, a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. A C, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. A D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E a E, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Então, muita atenção para o inciso 5º, porque ele fala da verificação do rendimento escolar. Quais os critérios que essa verificação ela deverá adotar? O inciso 6º, ele vai falar do controle de frequência, falando que fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. E é interessante essa questão do controle de frequência, porque, por exemplo, eu já soube de escolas que fazem o controle de frequência por um aplicativo de telefone celular, uma vez que a maioria dos alunos eles possuem, né? O aplicativo pode ser a frequência atestada através de uma análise visual ali de um sistema computacional que ele faz essa leitura da face da pessoa, do aluno, e já computa a frequência. Então, veja, a escola ela pode criar esses mecanismos de frequência, lembrando que há uma frequência mínima exigida, que é de 75% do total de horas letivas para aprovação. Decorem essa porcentagem, 75%, 75% para a aprovação. Então, 75% daquelas horas exigidas, o aluno deve demonstrar, deve participar para que ele seja aprovado. O inciso 7º, ele vai falar sobre os históricos escolares, as declarações de conclusão, os diplomas, os certificados, sendo que a quem cabe essa expedição? Cabe a cada instituição de ensino. Então, cada instituição de ensino, assim como controla a frequência, também emite esses documentos. O parágrafo 1º ele é interessante porque ele foi inserido no ano de 2024 e ele diz o seguinte: a carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do caput desse artigo será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. Será ampliada para 1.400 horas, considerados os prazos e as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Então, percebam o seguinte: no inciso 1º, nós temos 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. O que é essa legislação que trouxe essa inovação no ano de 2024? Ela dispõe que aqueles períodos, aqueles prazos, aquele tempo, né, que seria 800 horas para o ensino médio e 1.000 horas para o ensino superior, ele pode ser ampliado de forma progressiva para se adequar aos prazos e metas estabelecidos no Plano Nacional de Educação. Tá? Muito importante isso aí. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º. Nós já trabalhamos sobre esses direitos lá no artigo 4º. A questão da educação de jovens e adultos, que ela deve existir, e do ensino noturno. Então, os sistemas de ensino, nós estudamos que nós temos os sistemas federal, estadual e municipal. Eles deverão dispor sobre a oferta de educação dentro das suas prioridades e das exigências que eles devem assegurar, educação de jovens e adultos e também o ensino noturno irregular.
ok? Adiante. Eu trago esse quadro, na verdade, diversos quadros, tratando de uma forma mais enxuta esse artigo 24, que ele é bastante extenso. Então, para ficar uma compreensão mais nítida, eu apresento esse primeiro quadro, que ele vai tratar do caput, apresento esse segundo quadro, que fala do inciso segundo, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção, transferência, enfim, são questões que vocês devem fazer uma leitura mais profunda. E eu também vou apresentar os incisos terceiro e quarto nesse segundo quadro. Adiante, os incisos terceiro e quarto, o inciso quinto e o inciso sexto. Então estão os quadros aí para facilitar essa compreensão de vocês, porque o que era de essencial do artigo nós já trabalhamos. E nós vamos ter o artigo 26, que ele vai trazer algumas questões que são importantes a gente ao menos fazer uma leitura aqui. Veja, artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Olha que bacana. Os currículos, ou seja, aqueles conteúdos que deverão ser trabalhados na sala de aula, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, toda a educação básica, eles poderão e deverão ser complementados por cada sistema, falamos do sistema federal, estadual e municipal, considerando essas complementações as características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Então, há um currículo básico, conteúdos básicos a serem trabalhados em sala de aula, e há também aqueles complementares que serão dispostos, debatidos, determinados por cada um dos sistemas de educação, de cada um dos sistemas de ensino. O próprio artigo 26 também trará algumas questões específicas. Primeiro, acerca da educação física. Olha o que a lei fala. Educação física integra a proposta pedagógica da escola, facultativa ao aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física, ou ainda aquela pessoa que tenha prole. Então, o próprio artigo, a própria lei, ela vai trazer as condições, as possibilidades do estudante não se submeter a aulas de educação física. E aí ele arrola. Cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, aquele aluno que é maior de 30 anos de idade, aquele aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física, ou ainda que tenha prole, que tenha filho ou que tenha filha, tá certo? Outra observação acerca do ensino da história do Brasil. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Nós sabemos que a tendência do ensino no Brasil é apenas trazer a história sob o ponto de vista do europeu, da colonização. E o que a lei determina? Que outras contribuições, outras culturas e etnias que contribuíram para a formação do povo brasileiro também devam ser consideradas no ensino da história do Brasil, quais sejam as matrizes indígenas, africana e europeia. Sobre a língua inglesa, no currículo de ensino fundamental, a partir do 6º ano, obrigatoriedade. Artes visuais, dança, música e teatro constituirão componente curricular também.
Inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Então, se for necessário incluir componentes curriculares, ou seja, outros conteúdos a serem ministrados nessa base comum nacional, é necessário a aprovação pelo Conselho Nacional, não é Conselho Estadual, é o Conselho Nacional e homologado pelo Ministro de Estado da Educação. A educação digital com foco no letramento digital, ou seja, naquele ensino básico das tecnologias digitais, no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o ensino de computação, de programação, de robótica e outras competências digitais, de acordo com a lei, ele deve fazer parte do componente curricular, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. A parte final do quadro, na verdade, se trata do artigo 26A. Vamos tratá-lo de uma maneira exclusiva. O 26A lhe diz o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, veja, no ensino fundamental e no ensino médio, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Importante saber disso, porque a possibilidade de cair uma questão a esse respeito é muito grande. Questão 3. Fundamentados no artigo 26A da Lei 9394/96, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório a. O ensino das matrizes indígena, africana e europeia. Não é esse o texto da lei que nós acabamos de tratar. B. A exibição de filmes de produção nacional. Também não tem relação com 26A. História e cultura afro-brasileira. Tem relação, mas o texto não é dessa forma. Pode ser mais completo. A organização em ciclos. Não tem nenhuma relação com 26A. O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Esse sim, conforme a letra do 26A. Questão correta, alternativa é. E adiante eu trago uma nota para que vocês possam aprofundar nos seus estudos, explicando por que a alternativa correta é a letra E. E no artigo 28, nós temos também uma peculiaridade que é importante a gente destacar, que diz respeito da educação básica para a população rural. Olha o que o artigo fala. Os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação e às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente. Então, aquelas escolas que estão na área rural, elas poderão receber uma atenção especial e ter adequações na sua forma de ministração das aulas. De qual forma? Primeiro, os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre outras, da pedagogia de alternância. A metodologia de alternância é a possibilidade de interação entre os conteúdos básicos e aquilo que é vivido pelo aluno na sua realidade campestre, na sua realidade rural. Então, essa pedagogia de alternância, ela visa trazer para a escola o cotidiano, a realidade daquele aluno. Inciso 2º, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. Então, outra possibilidade de reorganização do tempo e do calendário da escola com base em quando planta, quando colhe e também nas condições climáticas, dada a dificuldade que é sabida do acesso às escolas no campo. Então,
É muito interessante que se saiba disso, dessa possibilidade de manejo, tanto dos conteúdos quanto da organização do calendário escolar. Terceiro, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, está muito ligado à pedagogia de alternância, essa adequação à natureza e também a adequação do trabalho na zona rural, trazer esses elementos para a escola considerar que a vida no campo ela é diferente da realidade urbana. Logo, essa realidade campestre também está interagindo dentro da escola. A escola considerar esses fatores diferenciadores da vida no campo. Observação: o fechamento de escolas do campo, indígena e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico de impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, o fechamento de uma escola do campo, indígena ou quilombola, não pode ser realizado exclusivamente pelo gestor educacional. Ela deve ser submetida a uma análise, deve ser submetida à manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino. Ele terá que considerar a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação. É necessária a análise do diagnóstico do impacto da ação do fechamento daquela escola e além da necessidade de ouvir a comunidade impactada, que é a manifestação da comunidade escolar. Isso são nossas considerações acerca da educação básica, popular, básica para a população rural, do campo. O artigo 30 ele vai trazer o seguinte: a educação infantil será oferecida em inciso 1º, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então nós sabemos que a educação básica é dividida em 3 fases: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O que o artigo 30 traz é como se compõe a educação infantil. E nós já trabalhamos isso em outros momentos. Está aqui o quadro para a gente realizar o devido destaque. Educação infantil, creche, do nascimento até os 3 anos, e pré-escola, dos 4 aos 5 anos. Lembrando que creche não é obrigatória, pré-escola obrigatória. Isso é o disposto no artigo 30. Questão 4. Segundo o artigo 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9394/96, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, será oferecida em a. creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, nós que acabamos de estudar essa questão, nós sabemos que a alternativa A está correta. Creches até 3 anos, pré-escola 3 e 4 anos. Vejamos as demais. Alternativa B. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 2 anos e 11 meses de idade. Creches para crianças de até 2 anos e 11 meses de idade já está errado. Crianças de até 3 anos. E ele ainda coloca, e em pré-escolas para crianças de 3 e 4 anos. Também está errado. Sabemos que a pré-escola é para crianças de 4 e 5 anos. Alternativa C. Creches para crianças de até 4 anos de idade já está errado. Creches para crianças de até 3 anos de idade. E em pré-escolas para crianças de 5 anos de idade. Pré-escola, nós sabemos, crianças de 5 e 6 anos de idade. Letra D. Creches para crianças de até 2 anos e 11 meses de idade. Já está errado, sabemos que é até 3 anos. E em pré-escolas para crianças de 4 e 11 meses de idade. Já sabemos que é crianças de 4 e 5 anos de idade. Então a alternativa correta é a alternativa A. Questão 5, nós iremos julgar os itens. De acordo com a LDB, a educação infantil será oferecida em item 1. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Perfeito.
Esse item primeiro já está correto. Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Ok, correto. Pré-escolas, 4 a 5 anos de idade. O 2 também correto. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 2 anos de idade. Sabemos que as creches é para crianças de até 3 anos. Então, o item 3 está errado. Corretas apenas 1 e 2. Então, nós teremos a letra D como a correta. E a nota explicando isso. Artigo 31. Regras comuns de organização da educação infantil. Primeira coisa, não pode confundir o artigo 24, onde nós temos a organização do ensino fundamental e do ensino médio, com o artigo 31, que é a organização da educação infantil. Educação infantil, nós já sabemos, já trabalhamos, que ela se divide em duas: creches, de 0 a 3 anos, e pré-escola. Então, primeira coisa, não confunda aquela organização do ensino fundamental e do ensino médio do artigo 24 com essa que iremos trabalhar agora do artigo 31, educação infantil. Creche, de 0 a 3, pré-escola, 4 e 5 anos. O que o artigo 31 diz? A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1º, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Veja, nessa fase, como a criança está numa fase muito embrionária de desenvolvimento, esse acompanhamento ele não pode ter o objetivo da promoção, ou seja, não pode considerar que a criança, no primeiro ano da pré-escola, para que ela ascenda ao segundo ano da pré-escola, ela tenha alcançado alguns objetivos básicos. Por isso que esse registro do desenvolvimento da criança é sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então não pode se estabelecer critérios objetivos com que a criança adquira ou demonstre essas habilidades para que ele ascenda ao ensino fundamental. É muito importante dizer isso. Inciso seguinte, segundo, carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então aqui nós temos que lá no 24, as horas correspondem a outros temas. Nós temos, por exemplo, vou falar de novo aqui do inciso segundo. Inciso segundo, carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Vejam, na educação infantil, qual a carga horária mínima anual? 800 horas. O 24, ele vai trazer 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Inciso terceiro, atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diária para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Então, para as crianças da educação infantil, se elas estudarem apenas um período, 4 horas. Se for integral, no mínimo 7 horas de atividades escolares. Quarto, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Vocês se lembram que eu falei? Gravem esse número. A frequência no ensino fundamental e no ensino médio é de 75%. Aqui, na educação infantil, no que se refere à pré-escola, é de 60% do total de horas. Então, não faça a confusão de uma coisa com a outra. De conceitos diferentes, de dispositivos que foram atribuídos de forma diferente. Enquanto para o ensino fundamental e médio
a frequência é de 75%, para a pré-escola será de 60% das horas do total de horas. Quinto, expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, outra regra importante é essa do quinto, expedição de documento que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. E aí nós temos a questão 6. De acordo com o artigo 31 da 9394/96, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, exceto. Então nós temos corretas e temos apenas uma que é errada. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. É justamente aquilo que nós falamos no inciso 1º, que há um acompanhamento e registro de desenvolvimento das crianças, só que não pode ter o objetivo da promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. É só um acompanhamento do desenvolvimento das habilidades cognitivas da criança. B. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então vamos. Carga horária mínima de 200 horas, dividida em 200 dias de trabalho educacional. Correto também. Inclusive nós fizemos uma comparação. O 24, que trata de ensino fundamental e de ensino médio, ele dispõe as mesmas 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Então, a B está correta também. C. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Também correta essa questão. Trabalhamos essa questão há poucos instantes e é justamente isso. Se for só por um período, 4 horas. Se for por um período integral, no mínimo de 7 horas. D. Controle de frequência pela instituição de educação básica exigida a frequência mínima de 75% do total de 800 horas. Veja, a questão D, a alternativa D, ela foi justamente na confusão da quantidade mínima de frequência quando comparada com a frequência do ensino médio e do ensino fundamental. Lá é 75%, aqui é 60%. Então essa alternativa está errada. Alternativa errada, alternativa D. Letra E. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Essa foi a última que nós tratamos. A possibilidade de expedir esses documentos, né, através dos registros já realizados pela escola, expedição de documento que ateste os processos, as habilidades que a criança já adquiriu e o patamar que ela já alçou de desenvolvimento. Então, alternativa errada, alternativa D. E eu coloco a nota justamente destacando que a alternativa D é errada por destoar do artigo 31, inciso 4º da LDB. Questão 7. Qual a carga horária mínima anual estabelecida para a educação infantil? O que nós trabalhamos agora há pouco está aqui para garantir esse seu conhecimento para você já fazer essa testagem. 2.400 horas? Não. 1.000 horas anuais? Não. 1.000 horas anuais, se nós olharmos o artigo 24, é em relação ao ensino médio. 800 horas anuais? Justamente isso. Educação infantil, 800 horas anuais. Quando a gente volta no artigo 24, 800 horas anuais também para o ensino fundamental. 700 horas anuais incorreto, 3.000 horas anuais também incorreto. Gabarito, a alternativa certa, a alternativa C. E aí eu apresento uma nota que a C é a correta por se adequar ao artigo 31, inciso 2º. Questão 8 tem uma história interessante. Mavi, de 2 anos e 8 meses, era cuidada pela avó até a presente data, para que sua mãe, Gislaine, trabalhasse numa firma. Ocorre que a partir deste ano,
a avó de Mavi também precisa trabalhar para ajudar no sustento do lar. Assim sendo, elas estão à procura de uma creche que atenda a menina em período integral. Seguindo a atual Lei de Diretriz e Base da Educação, o atendimento a Mavi na jornada integral. Nós temos a jornada parcial e a integral. De educação infantil será de, no mínimo, 4 horas diárias. 4 horas, pessoal, é a parcial. Então, eles estão questionando sobre a jornada integral. Alternativa A, errada. 5 horas diárias, errado. Já sabemos que a parcial é de 4 horas. C, 6 horas diária, também errada. Já falamos que a parcial é de 4 horas. D, 7 horas diárias. Agora sim, uma vez que estamos procurando saber sobre a jornada integral da educação infantil, o que nós estudamos no artigo 31 é justamente 7 horas diárias para a jornada integral. 8 horas diárias, por óbvio, também equivocado. Agora iremos falar dos pontos mais importantes que se encontram nos artigos 32 e 33. O artigo 32, ele vai falar do ensino fundamental. Olha o que ele traz sobre o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele é obrigatório, ele terá uma duração de 9 anos e ele será gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Então, logo após a saída da pré-escola, que termina aos 5 anos, nós temos o início do ensino fundamental aos 6 anos, atingindo até o 9º ano na idade de 14 anos. Quais são os objetivos do ensino fundamental? Primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, o ensino fundamental, quando a criança sair de lá, na verdade, quando sair um adolescente, né? Porque a partir dos 12 anos nós temos um adolescente e ele termina aos 14. Quando esse adolescente concluir o ensino fundamental, ele tem que ter esse desenvolvimento de sua capacidade plena de domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Segundo objetivo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, essas são outras habilidades que o adolescente, ao sair do ensino fundamental, ele precisa adquirir. Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimento e habilidades e a formação de atitudes e valores. Vejam que todos esses conteúdos que são trabalhados durante esses 9 anos, eles visam esse desenvolvimento e ele não é apenas intelectual. Ele visa também o conhecimento e habilidades para a formação de atitudes, ou seja, de interação no ambiente, de poder modificar aquele ambiente, de poder compreender o ambiente, além dessa formação também voltada aos valores da nossa sociedade, aos valores das comunidades que ele está inserido. Inciso 4, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, fazendo uma verificação de todos esses aqui, nós percebemos que o ensino fundamental é uma fase essencial para o desenvolvimento cognitivo, humano e social do indivíduo. Então, é muito importante ter em mente esses objetivos. A partir do 32, nós temos algumas observações interessantes. Por exemplo, o ensino fundamental ele será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Não pode esquecer isso. É possível que os conteúdos sejam ministrados numa aldeia indígena em uma língua que não seja a língua portuguesa? Perfeitamente possível, conforme essa primeira observação que nós lemos.
Segundo, o ensino fundamental ele vai ser presencial, tendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, é vedado o ensino à distância? Não é vedado. O que a lei determina é, ele precisa ser presencial, só que o ensino à distância ele pode ser utilizado como uma forma de complementação ou também em momentos emergenciais. Próximo. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos da criança e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, que nós sabemos que é o ECA, o Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Então, o currículo fundamental ele vai trazer essas questões, esses dispositivos que tratam da criança e do adolescente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069. O ensino religioso ele é de matrícula facultativa. Então, o ensino religioso é obrigatório? Não. Ensino religioso é facultativo. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas qualquer forma de proselitismo. Quando a lei veda qualquer forma de proselitismo, ela está proibindo qualquer maneira de catequizar, de que o ensino religioso ele seja voltado para uma religião, para levar aquela pessoa a seguir aquela religião. É isso que esse dispositivo ele mostra, que o ensino religioso ele existe, ele vai ser integrante da formação básica do cidadão, ele constitui disciplina de horário normal da escola, mas ele é facultativo, a matrícula ele é facultativa, ele tem que respeitar a diversidade cultural e religiosa do Brasil e tem que evitar, impedir que seja uma forma de catequizar os estudantes. O artigo 37 ele vai falar da educação de jovens e adultos. Vamos dar o destaque devido. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, o que é educação de jovens e adultos? São aquelas políticas educacionais que elas devem garantir o acesso das pessoas ao ensino fundamental e ao ensino médio, aquelas pessoas que não tiveram condições de estudar à época em que eram crianças e adolescentes. Então, o Estado precisa garantir, através da educação de jovens e adultos, esta aprendizagem ao longo da vida. Então, muito embora essas pessoas, ao tempo das suas idades, que nós determinamos lá que começa para a escola com nascimento e vai até o ensino médio com 17 anos, se elas não tiveram condições de estudar dentro dos períodos que são os períodos dispostos de controle da lei, a educação de jovens e adultos tem que existir para possibilitar a eles esse acesso. O artigo 38 traz uma informação importantíssima, que são os exames supletivos. Vejam, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Então, o supletivo, como nós já conhecemos, ele pode ser tanto um curso supletivo, como a possibilidade da aplicação de exames supletivos, para que a pessoa tenha condições de uma maneira mais fácil, de uma maneira que ele tenha a autodisciplina do estudo, ele ascender a outros níveis dentro da educação. Então, o sistema de ensino ele tem que manter cursos supletivos e também oferecer exames supletivos. Questão 10. De acordo com o artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, marque a alternativa incorreta sobre educação de jovens e adultos. Alternativa A.
A educação de jovens e adultos é destinada aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Correta a sua alternativa? Justamente isso. Vocês precisam atentar que o ensino e educação de jovens e adultos, ela visa justamente possibilitar o acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio daqueles que não tiveram na idade própria. Alternativa B. Os sistemas de ensino devem assegurar gratuitamente oportunidades educacionais apropriadas aos jovens e adultos, considerando suas características, interesses e condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. Perfeito. É justamente isso que a lei dispõe. C. Uma vez que a LDB estipula idades para cada fase educacional, a garantia de viabilizar e estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola torna-se uma faculdade de cada ente federado. Pessoal, está errado. A alternativa incorreta é a C. Não é uma faculdade. Todo o sistema precisa garantir esse acesso às pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar no período adequado, nas idades adequadas. Então a C está errada. Não é uma faculdade dos entes federados. D. A educação de jovens e adultos deve ser articulada preferencialmente com a educação profissional, conforme regulamento. Positivo, isso mesmo. Põe no artigo 37, parágrafo 3º. A alternativa é: a educação de jovens e adultos é um instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Justamente isso aí nós falamos também. A alternativa está correta. E aí eu trago uma nota explicando por qual motivo que a alternativa C é a alternativa incorreta. Questão 10. De acordo com o artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, marque a alternativa incorreta sobre os cursos e exames supletivos. Alternativa A. Os sistemas de ensino devem manter cursos e exames supletivos que compreendem a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Positivo, é justamente isso que a letra da lei fala. B. Os exames supletivos para a conclusão do ensino fundamental são realizados para os maiores de 15 anos. Certo, é justamente isso que o artigo 38, parágrafo 1º, inciso 1º fala, que a partir dos 15 anos, possibilidade de esse adolescente realizar o exame supletivo para o ensino fundamental. C. Os exames supletivos para a conclusão do ensino médio são realizados para os maiores de 18 anos. Correto? Artigo 38, parágrafo 1º, inciso 2º, fala justamente disso. Os exames supletivos quem poderá fazer? Aquele adulto a partir dos 18 anos. D. Os conhecimentos e habilidades adquiridos por meios informais não são reconhecidos. Já está errado, pessoal. Esses conhecimentos extraescolares, eles são reconhecidos sim. Não são reconhecidos pela LDB, exceto quando comprovados por certidão expedida por profissional de pedagogia, atestando ter submetido o educando a processo educacional extraescolar. Errado isso aqui, não existe nenhum tipo de dispositivo nesse sentido, criando todas essas exigências. E os exames supletivos habilitam os educandos ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Justamente isso que nós já falamos e está correta a alternativa. E adiante, como de costume, eu apresento uma nota falando por qual motivo que a alternativa D é a alternativa incorreta. O artigo 58 também vai tratar de um tema muito importante que diz respeito à educação especial. Tem alguns critérios que precisam ser observados. Artigo 58. Primeiro, entende-se por educação especial. Então veja, o artigo já inicia falando o que é educação especial para os efeitos dessa lei, que é a LDB. Modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Pessoal, marque essa palavra no coração de vocês. Preferencialmente na rede regular de ensino. O que significa que outras alternativas são possíveis. Então, é preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação.
Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Então, se o aluno ele tem condições de estar na escola regular e for necessário um serviço especializado, o Estado tem que arcar com esse serviço especializado para que ele estude na escola regular. Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, a regra é estar nas classes comuns de ensino regular. Mas, na impossibilidade, a possibilidade de classes, escolas e serviços especializados para atenderem esse nicho, esses alunos com essas características particulares. Parágrafo 3º. A oferta de educação especial, nos termos do caput desse artigo, tem início na educação infantil, ou seja, com o nascimento. Educação infantil não é creche e pré-escola? Creche a partir do nascimento até os 3 anos, pré-escola 4 e 5 anos. Então, a partir do nascimento, já inicia a possibilidade da educação especial, do aluno que necessita ter acesso à educação especial. Vamos adiante. Nos termos do caput desse artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observado o inciso 3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 dessa lei. São todos dispositivos que garantem o acesso do aluno aos mecanismos de educação especial. Então, veja, quando ele fala que é para toda a vida, ele não vai estabelecer uma idade limite, porque enquanto aquele indivíduo, ser humano, quiser estudar, a escola tem que garantir a ele os mecanismos para o acesso à educação especial, independente da sua idade. Questão 12. De acordo com o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, julgue as alternativas. Primeira, a educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Frisamos esse ponto, preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, é a regra, mas existem outras possibilidades. Está correto. Segundo, serviços de apoio especializados serão oferecidos na escola regular quando necessário para atender as peculiaridades dos educandos com necessidades especiais. É justamente isso que a lei determina, que o Estado tem que arcar com esse ônus se a criança ela pode estudar no ensino regular, mas ela precisa de um serviço especializado para que ela se desenvolva e evolua as suas habilidades, o Estado tem que contratar esse especialista para esse suporte à criança. Terceiro, o atendimento educacional em classes, escolas ou serviços especializados é uma opção sempre disponível, independentemente das condições dos alunos. Está errado. A regra é no ensino regular. A excepcionalidade é ele estar em classes, escolas ou serviços. Quando ele não puder estar no ensino regular, aí sim ele estará nessas classes, né, grupos diferenciados. Mas a regra é que ele esteja com outras crianças que não possuem essas características peculiares, essas condições especiais. 4. A educação especial deve ser oferecida desde a educação infantil e estender-se ao longo da vida, conforme o disposto no inciso 3º do artigo 4º e no parágrafo único do artigo 60 da LDB. Perfeito. É desde o ensino infantil, desde a educação infantil até o fim da vida. Então não tem uma idade limite. Enquanto aquele ser humano quiser estudar, o Estado tem que dar esse suporte a ele. 5. A integração dos alunos com necessidades especiais nas classes comuns e de ensino regular é sempre possível. Não, pessoal. Não vai ser sempre possível. A integração dos alunos com necessidades especiais nas classes comuns de ensino regular é sempre possível. Não é sempre possível. Inclusive, a própria lei fala, quando não é possível, aí sim eles vão para as classes especiais. Ok?
quando eles podem estar nas classes regulares e necessitam de um suporte, o Estado contrata essa pessoa para o suporte. Agora, não sendo possível, eles podem estarem organizados em classes, em escolas e etc. Então, nós vamos ter como as erradas os itens 3 e 5, alternativa C, é a alternativa que se adequa à análise que nós fizemos. E aí, adiante, eu apresento uma nota justamente explicando quais estão ali certas e erradas, por que é a alternativa C. Adiante, nós temos o artigo 59, que ainda está tratando do ensino especial. O que o 59 fala? Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Modalidade de educação, dadas as suas características específicas, dada a necessidade de um trato diferenciado para esse grupo de alunos com características especiais. E reforço, conforme eu coloquei no quadro aqui nesse slide, ela deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Então, preferencialmente na rede regular de ensino, para que esses alunos eles não percam o convívio, a interação com os demais alunos. E nós temos os diversos tipos que a própria lei vai falar acerca dessas deficiências, dessas necessidades especiais. Primeiro, ela fala de deficiência, que é aquela característica genérica, que se refere a uma limitação significativa e de longa duração da capacidade de uma pessoa de realizar uma ou mais atividades da vida devido a uma diferença ou uma imperfeição física, mental ou sensorial. Então, de forma genérica, ao tratar o artigo 59 de educação especial, ele já fala qualquer tipo de deficiência. Então, qualquer tipo de pessoa que necessite de uma atenção especial por uma questão física, mental ou sensorial, o aluno, ele tem esse direito de uma atenção específica e direcionada a ele pelo poder público. A lei também vai falar dos transtornos globais do desenvolvimento. Esses transtornos globais do desenvolvimento, eles afetam o desenvolvimento normal de uma criança, especialmente no que diz respeito à interação social, à comunicação, ao seu comportamento e ao aprendizado. E aí nós temos um exemplo muito claro e comum na sociedade, que é o autismo e o transtorno do espectro autista. São exemplos dos transtornos globais do desenvolvimento. O artigo 59 ele também fala de forma específica sobre altas habilidades. As altas habilidades elas se referem àquelas crianças e jovens que demonstram habilidade, uma capacidade intelectual e criativa e também artística e motora acima do que é considerado típico para a sua idade. Assim, a escola ela precisa criar desafios para essa criança, precisa também criar oportunidades que enriqueça esse desenvolvimento. Um outro exemplo explícito na lei é acerca da superdotação. Essa aqui sim, a criança, o aluno, o adolescente, ele demonstra uma capacidade intelectual excepcionalmente alta, geralmente identificada em testes de QI ou em outras avaliações. É preciso que se crie um ambiente que consiga englobar esse tipo de criança, esse tipo de aluno, porque senão ele não terá um interesse devido na aula, uma vez que ele tem uma capacidade muito grande e acima da média de adquirir, de absorver esses conhecimentos. Então a escola, e a própria lei em diversos momentos fala sobre isso, que esse grupo de estudantes, de alunos, eles precisam de uma atenção especial por parte do poder público. Retomando o debate do artigo 59, agora em relação aos seus incisos, o que o Estado tem que garantir? Currículos, métodos, técnicas, recursos e etc. Que sejam
aptos, possíveis de atender às necessidades desse grupo, terminalidade específica para quem não puder atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, professores com especialização adequada, tanto em nível médio ou superior, para atender esse aluno que necessita, educação especial para o trabalho visando a sua efetiva integração e vida na sociedade, e o acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Então, a lei, ela garante o ensino especial e determina que os sistemas de ensino eles se adaptem para receber e manter esses alunos dentro das suas escolas, dentro das suas unidades escolares. Questão 13. De acordo com o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, marque a alternativa incorreta sobre as garantias oferecidas aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então vamos lá, alternativa A. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Certo? Certíssimo. É justamente isso que a lei diz. Os currículos, métodos, técnicas, todos deverão ser adaptados à realidade e necessidade daquele aluno. B. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental e aceleração para os superdotados. Também está correto, pessoal. Justamente isso que a lei diz. C. Professores com especialização adequada em nível médio superior para atendimento especializado. Também correto essa alternativa, conforme já vimos anteriormente. D. Educação especial para o trabalho, visando a integração na vida em sociedade, inclusive para aqueles que não revelaram capacidade de inserção no trabalho competitivo. Justamente isso que a legislação aponta, está correta a alternativa. E. Acesso igualitário apenas aos beneficiários dos programas sociais suplementares disponíveis para o ensino fundamental. Errado. Essa alternativa está totalmente errada. Ela fala que o aluno especial ele também pode ter acesso a esses benefícios de programas sociais suplementares. Então, a alternativa equivocada, errada, é a alternativa E. E aí nós temos uma nota explicativa aqui por que a alternativa E. Ainda falando de educação especial, temos o artigo 59A e o 60 com informações interessantes. Primeiro, o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Então, esse cadastro nacional, não se esqueçam, pessoal, ele é voltado aos alunos com altas habilidades. E olha o que ele engloba: matriculados tanto na educação básica quanto na educação superior. E qual o objetivo? Fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das possibilidades desse alunado. O artigo 60, ele também traz uma informação interessante. Os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Então, o que a lei deixa em aberto? A possibilidade de instituições privadas e sem fins lucrativos auxiliarem o Estado no trato com esses grupos de alunos. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede regular de ensino. Então, aqui, o parágrafo único do artigo 60, ele só vem reforçar aquilo que eu já tinha dito, que a regra é o sistema regular. A exceção são as outras formas de que esses alunos eles possam se organizar e possam estudar. Então, a regra é a rede pública regular de ensino. Questão 14. De acordo com o artigo 59A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, marque a alternativa incorreta sobre o Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação. Então, vamos lá.
Alternativa por alternativa. O poder público deve instituir um cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior. Positivo, correta essa alternativa. É o que a gente acabou de ler na lei. O objetivo do cadastro é fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desses alunos. Certo também essa questão. É justamente isso que a legislação fala. E esse cadastro ele tem o objetivo de fomentar essas políticas voltadas para esses grupos. Alternativa C. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação é uma das etapas definidas no regulamento. Justamente é o que fala o parágrafo único do artigo 59A. É o que nós temos na alternativa C. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação é uma das etapas definidas no regulamento. D. As entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades dos alunos serão definidos em regulamento. Também correta a alternativa. O Cadastro Nacional exclusivo para alunos da educação básica não inclui educação superior. Olha, pessoal, o Cadastro Nacional é exclusivo para alunos da educação básica. Só para a educação básica? Não. Para a educação básica e também para o ensino superior. Então não caiam nessa pegadinha. Alternativa incorreta é a alternativa E. Eu trago uma nota falando por que a E é a incorreta. Um outro tema importante que eu quero tratar com vocês é acerca do artigo 60A, que vai falar da educação bilíngue de surdos. Olha o que o caput diz. Entende-se por educação bilíngue de surdos, ele vai apresentar o conceito agora, para os efeitos dessa lei, que é a LDB, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua. Então, olha, na educação bilíngue de surdos, a língua brasileira de sinais, que é Libra, é a primeira língua. E em português escrito como segunda língua em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos para educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Então, a educação bilíngue de surdos está aí conceituada e a quem que ela beneficia. Destaco também o parágrafo 2º. A oferta da educação bilíngue de surdo terá início ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Então, a oferta de educação bilíngue do nascimento até a morte. Se a pessoa ela tem essa característica, essa necessidade especial, ele vai ter esse apoio do governo do nascimento até a sua morte. Se estende ao longo da vida. Correto? Vamos adiante. Tratar dos profissionais de educação. Consideram-se profissionais de educação escolar básica os que nela estão em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são: primeiro, professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Segundo, trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Terceiro, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Os profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham sido autuado exclusivamente para atender ao inciso 5º do caput do artigo 36. E aqui nós terminamos essa quarta aula de LDB, nesse projeto que foi voltado para a Secretaria de Educação do município de Palmas. Esse é meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu,
eu te solicito que se inscreva. Se você ainda não deu like nesse vídeo, se chegou até esse momento, eu acredito que você gostou, eu vou pedir o seu like. E também acione ali o sininho, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo novo no canal, você será notificado. Eu também me encontro no Instagram, delegado _ o Anderson, estou no Facebook, delegado Anderson, e eu deixo o meu e-mail para qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram debater comigo. Pessoal, boa sorte, não deixe que outras pessoas diminuem o seu ímpeto, a sua vontade, a sua coragem em vencer. Um grande abraço e fique com Deus.